da Ana Gláucia. Ana, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Lá. Sempre é um prazer te receber, viu? Prazer é meu, Lá. Ainda mais para falar de um tema tão atual que nós estamos vivendo, né? Que é a frustração. Pois é, né? Foi um momento difícil, né, Ana? Foi difícil, né? E é interessante até pegar esse gancho, porque a todo momento nós estamos sendo frustrados ou nós precisaríamos estar sendo frustrados, né? A frustração, ela é o antônimo da satisfação. Então, quando a gente se sente satisfeito, atinge um objetivo, dá certo as coisas, nós estamos satisfeitos com aquilo. E quando as coisas não dão certo, nós nos frustramos. Esse é o sentimento que todo mundo já viveu ou vai viver em algum momento da vida. Em algum momento da vida tem que passar por isso. Pois é, a grande questão é como eu lido com esse sentimento. Então, assim, não tem como nós não nos frustrarmos. Nós vamos nos frustrar. Mas é interessante a gente se frustrar com aquilo que a gente coloca, com nossos objetivos, aquilo que depende de mim, aquilo que eu coloco como ideia para eu atingir o meu resultado. O que eu percebi, o que a gente percebeu, que o Brasil percebeu na última sexta-feira, é o quanto que nós nos frustramos com o resultado que talvez não dependa de nós. E assim, houve muito meme, assim, né? De, agora, eu achei muito interessante, agora a culpa, né, do Neymar e de quem for lá, não quero nem saber, meu churrasco na terça-feira vai acontecer. Então, a questão isso é uma brincadeira, mas é interessante a gente pensar sobre isso, o quanto que nós nos frustramos com o resultado que não depende de nós. E aí, quando a gente se frustra, o que a gente faz com aquilo? Porque quando o resultado depende de mim, Lá, eu tenho as minhas estratégias para eu mudar isso. Se eu sou o jogador, eu vou lá e vou ver no que eu errei, no que eu posso fazer diferente, ou então, enfim, né, gente, a vida é assim. Para alguém ganhar, tem que alguém perder. Então, o que eu posso fazer com os meus resultados? Agora, quando acontecem algumas frustrações que não dependem de mim, esse é o grande problema. Então, a frustração, conceitualmente, ela é o contrário da satisfação. E quais são os sinais da frustração, Ana? Um dos sinais mais, assim, clínicos e mais presentes é a tristeza e o desânimo. Uma tristeza muito severa, né? Não aquela tristeza que meu churrasco não rolou, né? E que eu vou ter que trabalhar. Que é essa tristeza que muita gente teve, não? A tristeza mesmo daquele objetivo não ter sido alcançado, e essa tristeza ela tomar uma proporção muito grande na minha vida e um desânimo muito grande. Porque se frustrar é muito interessante, é muito bom, porque ele mostra que talvez alguns objetivos aí não foram alcançados porque a gente tem que trabalhar. A gente precisa mudar, a gente precisa ver e consertar algumas coisas. Porque imagina uma criança só gratificada, uma criança que você só dá as coisas para ela, uma pessoa que só recebe aplauso, uma pessoa que só recebe elogio. Ela não vai experimentar isso, e quando ela for experimentar talvez uma crítica ou alguma frustração, ela pode afundar. E nunca experimentou, não sabe que sentimento é esse, não sabe como lidar com isso. Então, é interessante a gente experimentar a frustração, o desânimo, a tristeza. Puxa, que saco, não deu certo mesmo, não atingi meu objetivo, não consegui fazer isso. Ok, isso é um resultado. Em pesquisa, que a gente faz pesquisas, os resultados que não são positivos nas pesquisas também são resultados. Fulano de tal não quis responder o meu questionário. É um resultado, né? A gente não pode levar para o outro lado. Tudo é um resultado. Então, se as coisas não derem certo na minha vida, isso é um resultado. Ou eu estou no caminho errado, ou eu preciso mudar alguma coisa. A grande diferença é quando eu me frustro e eu não consigo sair daquele limbo, daquela coisa, sabe? E aquilo vai tomando uma proporção e a gente vai generalizando esse sentimento. Não consegui o meu emprego. Nossa, eu fiz até orientação com a psicóloga de como passar numa entrevista. Fui lá na entrevista, não deu certo, não consegui o emprego. Logo, eu sou um fracassado, eu sou ruim, eu sou péssima. Eu generalizo isso para a minha vida toda. Eu afundo numa depressão e eu posso até cometer o suicídio. Então, a frustração, ela é importante nesse sentido, da gente começar a pensar como lidar com isso, sabe? Talvez alguma coisa não deu certo da minha vida, mas é uma coisa pontual. O Brasil não ganhou a Copa, mas o que eu trago para a minha vida é isso, sabe? Muitas e muitas pessoas, e realmente eu não estou brincando, ficaram muito frustradas
muito tristes, muito decepcionadas. Então, a política no Brasil já está isso, e agora o Brasil também não ganha a Copa, e a minha vida também é... Calma, gente, Aí calma, já calma, começa... calma, respira. Respira, que não é assim, a gente não pode generalizar também. Né? A importância da frustração é de você virar para uma criança e falar assim, não, filho, você não vai fazer isso, porque ela precisa experimentar aquele sentimento. A gente precisa mostrar para ela que a vida tem mais não do que sim. Porque um dia que o meu filho levaram fora da namorada, ele não vai cortar os pulsos. Ele vai ter experimentado aquela frustração já. Ele vai saber lidar. E vai saber lidar. É uma dificuldade, né, Ana, lidar com a frustração. Porque você falando aí da Copa, eu lembrei da última Copa, né, em 2014, que o Brasil perdeu, aquele vexatório 7-1 que ficou marcado. E aí o pessoal também foi aquela frustração geral. O pessoal, nunca mais vou torcer, e queimando bandeira, uma coisa horrível, sabe? Uma coisa que o pessoal parece que não sabe realmente lidar com aquilo. Lidar com o não da vida. Porque, querendo ou não, isso é apenas um não que a gente está levando na vida. Imagina que holocausto, se todas as pessoas que forem vivenciar um não tiverem essa reação. Gente, a gente vive muito mais nãos do que sim na vida. Muito mais. Então a gente precisa, e é importante, é interessante. Se você está sendo frustrado, sinta-se livre. É importante a gente lidar com esse sentimento. É importante a gente entender que a gente não ganha sempre. E que as coisas não dão certo sempre. E tudo bem. As coisas não precisam dar certo sempre, né? A vida, ela continua, a vida tem outros caminhos, outros aspectos, né? As pessoas generalizam. E aí lá existe um outro ponto que é a gente colocar muita expectativa naquilo, sabe? Eu vi uma foto, a gente vai falar bastante do jogo, né? Enfim, eu vi uma foto que a pessoa, brincando, obviamente, colocou, vem de uma TV de não sei quantas polegadas, não sei quantos quilos de carne, de chope, sabe? Por quê? Porque fez uma festa antecipada, pensando num resultado certo já. Uma expectativa muito grande. Uma expectativa, gente, que não está nas minhas forças, assim, no meu trabalho, no meu esforço. Tem muito isso hoje, principalmente em relacionamento. Colocar expectativa no outro. Expectativa no outro. E aquela pessoa, ela nunca vai me deixar. Meu amigo, e se ele te deixar? E se ela te deixar? O que acontece? Acontece que a gente está vendo hoje pessoas assim, tirando a própria vida por coisas assim, de nãos da vida. De nãos que a gente precisava ter tido acesso, de nãos que a gente precisava ter tido presente na nossa vida desde pequenininho, sabe? E isso vem desde criança mesmo, fica até como lição, acho que para os pais, desde né, criança. Ana? Nós precisamos gratificar as crianças, porque as crianças, elas aprendem lá, e nós aprendemos com elogio descritivo. Nós modelamos o comportamento com elogio. Laís, eu adorei que você me deu um abraço, porque eu me sinto amada quando você me dá um abraço. Você vai falar assim, puxa vida, gente, que legal, meu abraço é importante. A probabilidade de você me dar mais abraços é muito forte, né? Porque a gente tem a necessidade de ser aceito, de ser amado, enfim. Nós aprendemos com elogios descritivos e com gratificações, mas nós aprendemos também com frustrações. Nós precisamos, as crianças, elas precisam ser frustradas, elas precisam ouvir não, porque a gente precisa mostrar para a criança, para o nosso filho, para o nosso sobrinho, enfim, que a vida, ela é feita disso também. Quando uma criança faz birra, meu Deus, está fazendo birra, porque ela está experimentando um sentimento que ela não conhece. E quantos adultos birrentos nós temos? Não tem adulto que vai no quarto e vai ficar gritando, mas tem adulto que passa a perna no outro, que risca o carro do outro, você entendeu? Tem muito adulto birrento hoje porque não experimentou a frustração, ou não, que a gente fala, entre aspas, os filhinhos de papai, né? Que tem tudo de mão beijada, enfim. Tudo muito fácil. A frustração, ela é extremamente importante, está presente, é natural, faz parte da vida e é uma bênção nós sermos frustrados para a gente crescer em conhecimento. Fica de alerta, então, né, Ana, para todo mundo, que acho que realmente todo mundo, se não passou, vai passar por um momento Sinto de muito, frustração. mas vai sentir essa dor. Fugir, né? Vai. Mas é saudável. É saudável, vixe, como? É assim. Então,